os nossos corações abertos para o Senhor, na certeza que Ele está aqui no nosso meio, na certeza que Ele fala ao nosso coração por meio da sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo, que inspirou esse texto das Escrituras Sagradas, possa iluminar a nossa mente para que possamos entendê-lo e aplicá-lo à nossa vida. Então vamos abrir com alegria no coração, Mateus capítulo 21, versículo 33 até o 46, para a nossa edificação. Você que está aqui na Nave do Tempo, você que está na galeria, você que está em casa também, acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua vida. Você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E você que recebeu ou vai acessar depois, compartilhe também com seus parentes e amigos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos ler esse texto, a parábola dos lavradores maus. Domingo nós falamos sobre a parábola dos dois filhos e hoje nós iremos falar sobre a parábola dos lavradores maus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Vamos ler esse texto e que o Senhor possa falar conosco. Você que está em casa também, que você possa meditar conosco nessa passagem. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que queremos entendê-la e queremos aplicá-la na nossa vida. Que o Senhor esteja, Deus, tocando em cada pessoa que aqui veio, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, que sejamos edificados. E aqueles que estão em casa também sejam tocados pela Tua palavra. E aqueles que ouvirão essa mensagem em outra oportunidade, também essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e pelas verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A parábola dos lavradores maus. Essa parábola é registrada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Um homem, dono de casa, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, um lagar, e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha a uns lavradores e foi fazer uma viagem distante, fora do país. A torre era para vigiar a vinha e abrigar o responsável da vinha. O fazendeiro saiu para viajar durante um longo período. Deixou o contrato assinado, o contrato de arrendamento, e os
arrendatários deveriam, então, pagar o aluguel desta vinha e uma parte ficar com eles e a outra parte entregar ao dono da vinha. Na sua ausência, os lavradores cultivariam a vinha, podariam os galhos e cuidariam da plantação de vegetais entre as videiras durante os primeiros anos. Os arrendatários trabalhavam como meeiros e tinham direito à parte do que fosse produzido. O lucro restante pertencia ao proprietário. E aproximando-se, então, a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Todavia, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos, em número muito maior, e os lavradores os trataram da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma violência. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão, o honrarão, é o meu filho, o herdeiro legítimo desta vinha. Mas os lavradores não respeitaram nem mesmo o filho. Eles disseram: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança, vamos ser agora donos desta vinha. E eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Então, a paciência do dono das terras se esgotou. Os lavradores tinham cometido um erro desastroso ao matar o filho. Medidas foram tomadas para arrancá-los da terra e levá-los à justiça, para que eles pudessem responder pelos seus atos. O proprietário, reclamando plena posse da propriedade, escolheu outros lavradores para tomar conta da vinha. Esses eram servos que lhe dariam, então, a parte da colheita no tempo devido. O significado dessa parábola, meus irmãos, é um significado claro. O proprietário desta terra, desta vinha, é Deus. A vinha é o reino de Deus, Israel. Os servos são os profetas. O filho é Jesus, o herdeiro de tudo, o legítimo, o unigênito de Deus. Os lavradores são os judeus que se opõem a Jesus. A morte do filho é a crucificação, porque Jesus sofreu fora da porta, fora ali de Jerusalém, no Gólgota, né, sofrendo a morte do seu povo. A Bíblia diz que Jesus sofreu fora da porta para santificar o seu povo. A remoção dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo, que inclui gentios, agora judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. E a grande ideia dessa passagem é sobre o dia da prestação de contas. Nós estamos no final do ano, geralmente as empresas fazem o balanço, né? E aqui o Senhor Jesus, né, mostra essa parábola que Deus está fazendo um balanço, uma prestação de contas do que fizemos na vinha do Senhor. É o balanço final. É o acerto de contas. A Bíblia diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas diante do Senhor. Aqui aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que o Pai é o dono exclusivo da vinha. Vamos dizer isso comigo? O Pai é o dono exclusivo da vinha. Quando a gente lê o Salmo 80, diz que a vinha foi plantada por Deus. Deus plantou a sua vinha. O texto diz que trouxeste uma videira do Egito, Deus tirou o seu povo do Egito, e agora Deus expulsou as nações e a plantaste. O Senhor plantou a sua vinha. Já Isaías diz que a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos a Ele. Ninguém pode tocar em nós, nós somos a menina dos olhos de Deus. O dono da vinha a confiou aos lavradores. Nem sequer exerceu sobre eles um controle policial, foi e os deixou responsáveis pela tarefa. Deus, esse Deus que concede aos homens, meus irmãos, a honra de lhes confiar uma tarefa, uma missão. Deus nos chamou para estarmos na sua vinha, para o seu trabalho na vinha do Senhor. Cada tarefa que recebemos é algo que Deus nos manda a fazer. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Nós também temos uma missão
neste mundo, e nós devemos cuidar da vinha do Senhor e produzir os respectivos frutos do seu reino. Nós devemos produzir frutos para Deus. Nós não somos donos da vinha, Deus é dono da vinha. Nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos, nós não somos donos de nada. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Deus escolheu Israel como seu povo peculiar. Ele os separou dentre todas as nações e lhes concedeu incontáveis bênçãos. Ele deu a Israel as revelações de si mesmo. Deus se revelou ao seu povo enquanto o restante da humanidade continuava em trevas. Ele deu aos israelitas a lei, as alianças, os oráculos, enquanto os outros povos foram deixados como estavam. No entanto, Israel deveria ser uma luz para as nações, uma luz acesa, um povo de lâmpada acesa para as nações. Em outras palavras, nós fomos abençoados para abençoar, nós fomos salvos para servir. Deus disse para Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. É o lema da SAF, né? Sê tu uma bênção. O salmista, no Salmo 67, ele louva a Deus dizendo: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Qual o propósito da bênção de Deus? Do rosto de Deus brilhar sobre Israel, brilhar sobre o seu povo, brilhar sobre a sua igreja, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos canais de bênção nas suas mãos. Deus nos abençoou para que sejamos abençoadores. Deus resplandeceu sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O Senhor é dono da sua vinha. Mas, em segundo lugar, Deus exige fruto do seu povo. O texto diz aqui no verso 34, se você quiser ler nesse verso, eu creio que vai aparecer na tela, que ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Contudo, eles não entregaram os frutos para os servos enviados pelo dono da vinha. Pelo contrário, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Por esta razão, eles perecerão. A vinha será arrendada a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Isaías profetizou, em Isaías 5:2, está escrito o seguinte: ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas azedas. Olha, Deus cuidou de Israel. Deus preparou esse povo, esperando que eles pudessem dar os respectivos frutos. Deus esperava que Israel produzisse frutos para Deus. Mas Israel se tornou uma videira brava, de frutos azedos, inúteis, imprestáveis. Servo após servo foram a Israel procurando frutos e acabaram despedidos vazios. Não tinham nada para oferecer. Profeta após profeta foram enviados a eles, mas a sua mensagem foi recusada pelos líderes do povo. Eles não quiseram receber. Às vezes eu prego para algumas pessoas, parece que entra no ouvido e sai no outro. As pessoas veem, mas não querem enxergar. Ouvem, mas não querem escutar. Estão empedernidos, seguindo seus próprios caminhos, seus próprios conselhos.
E os profetas, alguns chegam a dizer que eram chatos de Deus, porque eles exortavam o povo a voltarem para Deus, em arrependimento e fé, em amor a Deus, e que pudesse andar no trilho da vontade de Deus. Eu sempre digo que o trem que sai aqui de Belo Horizonte, chega em Vitória, para ele chegar em Vitória, tem que andar no trilho. E a nossa liberdade é andar dentro da vontade de Deus. O trem não tem liberdade de sair do trilho, porque ele não vai chegar ao seu destino, fora do trilho. Assim também a nossa vida, meus irmãos, fora da vontade de Deus, nós não chegamos em lugar nenhum, nós chegamos no posto da perdição e da condenação. Israel só tinha folhas e não frutos. Israel não retribuiu adequadamente todas as misericórdias divinas. Eles se misturaram com os pagãos, eles aprenderam os caminhos pecaminosos, eles se voltaram para os ídolos que têm boca e não fala, que não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, e som nenhum lhes sai da garganta. Eles não guardaram as ordenanças de Deus, recusaram-se a ouvir os profetas. A uns eles espancaram, a outros eles mataram, e a outros eles maltrataram. Maltrataram aqueles a quem Deus enviou para chamá-los ao arrependimento. E arrependimento é volta para Deus, é coração contrito, é coração quebrantado, é coração voltado para Deus. Deus esperava frutos bons do seu povo. Não é isso que Jesus disse? Jesus chega a dizer, todo que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora, mas todo que produz fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. E aí Jesus conclui dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Muitos frutos. Nós possamos produzir frutos para Deus. Nós estamos ligados à videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E nele nós somos os ramos e nós devemos produzir muitos frutos para Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que esse povo deveria fazer quando o filho chegou? Abrir a porta. Entra, Senhor. Fica à vontade. A casa é tua, a vinha é tua, o negócio é teu, a nossa vida é tua, e sem a tua presença nós não somos nada. Mas eles fizeram o contrário, fecharam a porta, planejaram a sua morte, e dizendo, olha, nós queremos tomar o poder pela força, pela violência, e nós queremos a herança do filho, e nós não queremos o filho. Meus irmãos, desse lugar, aqui aprendemos que a paciência de Deus se esgota. Quando, por várias vezes, as oportunidades são desperdiçadas. A paciência de Deus também tem limite. Ela se esgota e Deus enviou o seu servo várias vezes para divertir o seu povo. Usando vários servos, vários profetas, vários líderes. Todavia, eles não aproveitaram as oportunidades para o arrependimento. Antes, mataram, insultaram, espancaram o servo de Deus, os profetas. E por último, rejeitaram o filho e o mataram. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus o quê? Não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não existe família feliz sem Jesus, não existe filho feliz sem Jesus, não existe casamento feliz sem Jesus, não existe vitória na vida sem Cristo, e sem Cristo não existe salvação, perdão, reconciliação. Jesus é o herdeiro legítimo de tudo, Ele nos comprou com o seu próprio sangue, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu próprio sangue. 1 de Pedro 1, 18 e 19, está escrito o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, se você quiser abrir a sua Bíblia agora, abra a sua Bíblia. Se você quiser estar em casa aí acompanhando, veja o que está escrito em Hebreus 1,
versículo 1 e versículo 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que o texto diz. Havendo Deus outrora falado o quê? Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele tudo subsiste. Jesus é a lógica da vida, por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai, senão por mim. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, não é o Papa, não é o pastor, não é o bispo. Cristo é o cabeça da igreja, e ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para esse Jesus, meus irmãos, nós abrimos o coração, abrimos a porta da casa, a porta do carro, a porta da existência. Porque só nele a vida faz sentido. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor Jesus nos santifica por meio da sua palavra, para apresentar a si mesmo que a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o Senhor Jesus que nos limpa de todos os nossos pecados, pecados do passado, do presente e até mesmo do futuro. Ele nos amou e se entregou por nós. Por isso, meus irmãos, o juiz divino veio sobre ele definitivamente, porque eles rejeitaram o herdeiro de tudo, rejeitaram Jesus, a solução de tudo, rejeitaram Jesus, o salvador do seu povo, e eles perecerão horrivelmente, a vinha será dada a outros lavradores. E aí o Senhor Jesus pergunta, em Mateus 21, 40, quando porém vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Quando o Senhor vier, quando o Senhor fizer o acerto final na prestação de contas, responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Veja bem, eles mesmos falaram. Da própria boca deles saiu o veredito. Eles responderam, fará perecer horrivelmente esses malvados. E eles eram os malvados que estavam ali. Quem sabe, sem consciência, responderam. Responderam porque o Senhor Jesus fez uma pergunta. E eles não tiveram como fugir dessa pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam, fará perecer horrivelmente a esses malvados. Na destruição de Jerusalém, no ano 70, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, mulheres foram abertas ao meio, grávidas. E nós podemos ver que o Senhor, então, o Deus do céu, os visitou e justamente os puniu, porque eles rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles rejeitaram o herdeiro de tudo. O reino de Deus, meus irmãos, foi tirado e entregue a um povo que lhe produzisse os respectivos frutos. Nada ofende tanto a Deus quanto a negligência em relação aos nossos próprios privilégios. Muito nos tem sido dado, meus irmãos, e muito nos será requerido. Quanto maior conhecimento, mais juízo nós teremos. Quanto mais privilégios, o Senhor exigirá de nós os respectivos frutos. Assim como um vaso que é esmagado quando uma pedra cai sobre ele, assim também virá a perdição aos que rejeitarem Jesus, o Filho de Deus, o herdeiro de tudo. Leia comigo Mateus 21, 44, olha que expressão tão forte, para que a gente possa entender que Deus é amor, mas também Deus é justo. Deus ama, mas Ele também é justo. Aquele que rejeita a pedra angular será esmagado
por ela no juízo final. Veja o que diz o verso 44. Vamos ler? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não é isso que diz o evangelista João? No capítulo 3, 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a salvação, tem o perdão, pode ter certeza da vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A expressão que Jesus usa aqui nessa parábola é que todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Meus irmãos, finalmente, Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas Jesus foi exaltado pelo Pai. Veja o que diz o verso 42. O texto diz assim para nós, em Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra ali é a pedra de esquina, é a pedra que amarrava toda a construção. E eles rejeitaram essa pedra. E eles não colocaram esta pedra nessa construção. E eles levantaram o edifício da sua religiosidade sem essa pedra. E então a sua construção veio abaixo. É assim alguém que quer levantar uma casa sem os alicerces. Ou levantar a sua construção sobre areia, sem fundação. O prédio vai cair. A edificação vem abaixo. Jesus, meus irmãos, é a pedra rejeitada pelos escribas, fariseus e sacerdotes. Mas esta pedra rejeitada tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina. A pedra que amarra toda a construção para que ela não caia. A pedra que dá sustentação a toda a edificação. E o texto diz, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Tudo que se relaciona com Jesus, meus irmãos, é maravilhoso aos olhos do povo de Deus. Coisa boa a gente conhecer Jesus, saber quem é Jesus, amá-lo, andar com Ele, viver com Ele. Jesus é a pedra angular do novo templo de Deus, a igreja. Não existe igreja sem Jesus, sem a fundação, sem a presença de Cristo. Para Israel, Jesus é a pedra de tropeço, mas para a igreja, Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustentação, a pedra fundamental. E este texto celebra a vitória que Deus dá ao Messias, estabelecendo em seu trono. O Senhor Jesus é aquele que está sentado no trono do nosso coração, está sentado no trono eterno, e Ele está no trono, Ele é soberano, e no final, Jesus, a pedra de esquina, tornar-se-á a pedra esmagadora, porque aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a nada. Aqueles que se levantam contra Jesus cairão, os reinos cairão, os reis cairão, todos os sistemas cairão diante de Jesus, desta pedra angular. Conclusão, meus irmãos, o pai é o dono da vinha, o filho é o herdeiro legítimo. Frutos são exigidos dos que estão no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus. A paciência de Deus se esgota por causa das oportunidades perdidas. E Jesus pode ser rejeitado pelos homens, mas Jesus é exaltado por Deus. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra rejeitada que ocupa o lugar mais importante entre todas as outras pedras da construção. E essa passagem proclama uma mensagem de certeza e confiança àqueles que seguem fielmente Jesus. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Jesus é o fundamento da nossa fé. E da mão dele
ninguém pode nos arrancar, nem o pecado, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Nem o diabo, porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem vida nem morte, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que a igreja, meus irmãos, possa experimentar tempos de adversidades, de perseguições neste mundo, Jesus é o Rei eterno, cuja vitória é certa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Os membros do Sinédrio entenderam que eles mesmos são os lavradores perversos da parábola. Eles precisam se livrar de Jesus antes que consiga voltar o povo contra eles. No entanto, não puderam prender Jesus em público porque temiam o povo e porque o consideravam como profeta. Não era chegado ainda o momento, estava na semana final da crucificação, mas ainda eles não puderam prender Jesus. Mas Jesus aqui nesta parábola, ele já profetiza a sua morte, que ele seria levado para fora da vinha, fora da porta, para morrer em prol do seu povo e nos comprar com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Produzindo bons frutos para Deus. Deus te chamou para que você possa produzir frutos para Deus. Nenhum mal, meus irmãos, fica sem consequência. Esses membros e líderes do Sinédrio seriam exterminados uma vez que eles não deram frutos para a glória de Deus. Antes, agarraram, espancaram, despacharam vazio os servos de Deus. E, sobretudo, rejeitaram o eterno Filho de Deus, o herdeiro de tudo, a pedra angular. No entanto, o bem triunfa sobre o mal. Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. Deus te chamou em Cristo Jesus para que você possa dar muitos frutos para Deus. E nisso é glorificado o Pai, quando você dá muitos frutos para a glória do Senhor. Produza frutos para Deus, trabalhe para Deus, sirva ao Senhor com seus dons e talentos, faça o melhor que você puder, tudo para a glória de Deus, e que você possa amar a Cristo mais do que tudo na sua vida, que Jesus seja a pessoa mais importante na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus pensamentos, que Ele possa ocupar o centro da sua existência. Produza frutos para Deus em Cristo Jesus. Mas, finalmente, como viveremos? Construindo a nossa vida sobre Jesus. Como é que nós vamos vencer o mundo? Em Cristo. Como é que nós iremos vencer o pecado? Em Cristo. Como é que nós iremos vencer o diabo? Em Cristo. Como é que nós iremos vencer as lutas da vida, as tristezas da vida? Em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da igreja. No dia 15 de outubro de 2019, meus irmãos, um prédio de 7 andares desabou em Fortaleza, no Ceará. Não sei se vocês estão lembrados disso. Uma vez que os operários, o que eles fizeram? Eles destruíram os rebocos das colunas de sustentação do prédio. E o prédio veio abaixo. Inteiro. Porque eles não fizeram o cálculo estrutural, estavam descascando ali todo o reboco, e aí as colunas não suportaram, e as colunas se romperam, e o prédio inteiro veio abaixo. 9 pessoas morreram. Um alicerce fraco é a causa do desabamento de todo edifício. Jesus, meus irmãos, é a pedra angular da igreja. Não existe igreja forte sem a presença de Cristo, sem confessar Cristo como cabeça da igreja, como fundamento da igreja, como a pedra angular. Sem Ele, a igreja não permanece de pé. No juízo final, meus irmãos, aqueles que rejeitaram a Cristo serão esmagados por Ele, a pedra angular. Jesus Cristo é Deus homem. Como Deus buscou a mão de Deus, como o homem buscou a mão do homem para fazer a reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A vida só faz sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Por isso, construa a sua vida, a sua casa, sempre na presença de Jesus. Quando você abrir a porta da sua casa, você pode dizer: Senhor, entra na minha casa,
e que o Senhor me dê graça para que eu possa produzir os frutos para o Senhor. Quando você estiver triste, Senhor Jesus, entra na minha casa, enche o meu coração de alegria. Quando você estiver sendo tentado pelo diabo e pelo pecado, que tenazmente nos assedia, que você possa convidar Jesus para segurar as suas mãos, para que você possa vencer o pecado e as tentações de Satanás, porque nele nós somos mais do que vencedores. Ele é a nossa pedra angular, o fundamento da nossa fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus.